Episódio número 6 do Taoncast. Eu sou Não sou Tati Barcelos, não. Olha aí, o que tá acontecendo aqui? Hoje não é a Tati Barcelos que está apresentando, né? Eu não sou tão bonito como ela. E eu sou o Leonardo Castro. E eu tô aqui para fazer, sabe o quê? Para entrevistar ela mesmo. É Tati Barcelos que está ali. E a gente vai bater um papo, na verdade. Porque ela não sabe o que eu vou falar. Não sei, gente. Eu não sei. Eu vou cortar se ele falar besteira. Ela não sabe o que eu vou falar. Mas esse episódio é um episódio que provavelmente vai ter que ser dividido em mais de uma parte, mas que é muito importante, porque a intenção desse podcast, e eu tô pegando o lugar aqui da Tati para falar isso, é também educar e inspirar. E eu acho que não tem nada que faça mais isso, que a gente aprenda mais do que ouvindo história. E quando você ouve a história de alguém, você aprende com aquilo e você é inspirado por aquilo. E é por isso que a gente vai conhecer um pouquinho da história da Tati. E aí, a primeira coisa que eu quero saber de você, Tati, meu amor. Ela tá com vergonha? Não. Não? Deveria. Tô não. Pra gente poder até conversar mais com o pessoal que é da área da saúde. Uhum. Você sempre quis ir para essa área? De onde veio isso? Não. Eu não fazia ideia. Na verdade, sabe aquele sonho de criança? Assim, eu quero fazer medicina. Quando eu vi relação candidato-vaga, não. Aí resolvi escolher uma outra coisa. Publicidade. Eu imaginava assim, uns comerciais, já na parte criativa, né? Imaginava tal coisa. Aí uma vez eu perguntei para um professor, o senhor acha que um comercial assim, 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 assado é legal? Ele falou para mim, tem que ter bastante criatividade para fazer esse tipo de coisa, né? E o professor do colégio ainda, do final. Então, não foi direto. Eu passei por publicidade antes porque sempre tive uma veia artística. E, na verdade, eu não sabia que era uma veia artística e depois eu entendi que era. Eu precisava me expressar para o mundo de alguma forma. E aí fui fazer publicidade antes e me apaixonei por jornalismo. Porque dentro da faculdade de comunicação, a gente tem não sei se até hoje é assim, no terceiro período você escolhe entre publicidade e jornalismo, que são você começa com as disciplinas que são para os dois, para os três, ainda tem outras coisas dentro, né? Comunicação empresarial. Comunicação empresarial? Tem isso. Não, dentro como disciplina. Não, acho que tem essa tem essa faculdade, ou pós, eu acho que é uma pós. Relações públicas, isso, relações públicas, radialismo, se eu não me engano, publicidade e jornalismo. E aí, eu acho que é isso, se eu não me engano. Gente, tem muito tempo, relevem. Aí, amor, eu fui fazer, então, o vestibular para isso. E eu fugi da relação candidato-vaga da medicina. Não era meu sonho, nunca foi meu sonho fazer medicina, mas eu achava bonita a profissão. E aí, quando eu fui ver a relação candidato-vaga de publicidade, era páreo. Era muito idêntico. Muito idêntico não, era próximo à de medicina. Eu falei, caramba, onde é que eu fui me enfiar? Meu Deus do céu. Aí tentei. Fiz cursinhos, fiz um monte de coisa. Sempre extremamente estudiosa, então eu sempre estudei muito. Isso me deu muita bagagem para muitas coisas. Passei um ano estudando. Aí fiquei na reclassificação da UF. E chorava, pedia a Deus orientação. E estava crendo que eu ia entrar. Não entrei. Até que eu decidi. Falei, olha, eu preciso começar. de alguma forma. E eu não tinha dinheiro para isso. Eu falei, bom, eu vou conversar com meu pai. E na época, meu pai trabalhava, lógico, graças a Deus, e minha mãe também.
Então, dava para levar a vida e dava para os dois dividirem a faculdade. Eu não lembro, mas eu acho que começou com os dois dividindo. E eu fui fazer, então, comunicação social. Me apaixonei eu fui, na verdade, para a publicidade, fazer comunicação por causa disso. E aí me apaixonei por jornalismo. Aí fiquei naquela dúvida, mas decidi por publicidade. Aí, quando eu começar já nessa divisão propriamente de publicidade, eu entrei, pasme você, em parafuso. Eu lembro até hoje, eu estava numa aula, não sei de quê. Eu gostava de coisas assim, tipo política da comunicação, tem umas coisas assim, né? Eu gostava muito. Eu estava numa aula, eu olhei para a professora, olhei para tudo, tive uma experiência muito ruim de estágio. Eu estagiei como estagiária em comunicação, só que, na verdade, era uma secretária de uma concessionária. E depois eu fiquei sabendo, né, que foi uma fase só da faculdade que eu fazia. E depois isso mudou. Porque eu queria estar aqui, no microfone. Eu queria, ou, se não fosse no microfone, criando alguma coisa. Sempre quis isso dentro de mim, isso era muito forte. E aí eu entrei em parafuso assim, olha, não é isso que eu quero, eu tive uma experiência péssima nesse estágio, eu tô achando isso aqui um saco. Na verdade, eu acho que se eu insistisse mais, eu ia me dar muito bem, porque foi a fase que eu estava. Daí, eu comecei a pedir a Deus orientação nessa fase, eu sempre cristã, realmente, eu orava a Deus e pedia, eu quero uma direção, Senhor, eu não estou me sentindo bem aqui, eu estou me sentindo peixe fora d'água, não sei porquê, eu preciso de uma direção. E eu vi pessoas ao meu redor, da área da saúde, eu gostava, e eu comecei assim, poxa, eu quero então alguma coisa que eu possa ajudar pessoas. Como é que eu posso ajudar pessoas? Se eu só posso ajudar na área da saúde, dessa forma que eu estou pensando, naquele ambiente que eu convivia, com aquelas pessoas que eu convivia, era isso que eu acreditava, que me fez acreditar. Então, comecei assim. E não foi direto fonoaudiologia. Eu lembro perfeitamente na época de escola que eu passava a gente foi fazer tipo, uma visita, sabe? Aquelas visitas que as escolas fazem para conhecer um ambiente de faculdade. E eu fui com a minha escola lá, nessa faculdade particular. Quando eu olhei o ambulatório de fonoaudiologia, que eu vi letras, vi um monte de coisa assim de criança e tal, eu falei, que legal, parece algo relacionado a até pedagogia, né? E eu vi aqueles falaram de fonemas, eu falei, isso é confuso demais. Eu nunca vou fazer fonoaudiologia. Eu tinha certeza disso. Mas voltando para essa fase, então, que eu entrei em parafuso, fui pedir ao meu pai, estava lá, pensei, né? Estava lá na faculdade. Olhei para a professora, não é isso que eu quero para minha vida. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo e tal. Fui conversar com meu pai. Pai, o que você acha que eu devo fazer? Acho que eu vou mudar de faculdade. O que você acha sobre isso? Ah, tudo bem. Mas o que você acha que eu devo fazer? Você tem uma direção? Minha filha, faz o que você quiser. Que bom que ele me deu liberdade, né? Porque tem pai que não, tem que ser que nem eu, tem que ser assim. Não. Meu pai sempre me deu essa liberdade, mas eu fiquei muito perdida. Minha mãe também me falou a mesma coisa. Então eu fui lá, pedi a Deus, eu preciso de uma direção. Eu sempre cantei, e dentro da igreja, sempre cantando. E isso para mim sempre foi algo que era muito vivo dentro de mim. Até hoje é o cantar para Deus, é algo muito vivo. E eu, então, passei a fazer essa pergunta para Deus. Aí sim cheguei na pergunta. Pai, eu quero uma profissão que possa unir o que eu amo fazer, que é o canto, e eu quero ajudar pessoas. Essa foi a minha oração. Porque a princípio, amor, eu não sabia nem o que perguntar, nem o que pedir. Eu não sabia, eu estava perdida. Eu pensei em fazer de tudo, até queria fazer um cursinho de cabeleireiro. Eu pensei em muita coisa. Poxa, eu tenho habilidade para isso, mas fui direcionada realmente por Deus. E aí, eu lembro até hoje, eu estava voltando de ônibus em pé, de uma concessionária, essa que eu trabalhava, estagiando, estava em pé, e eu chorava em pé. Eu chorava. Ninguém percebia dentro do ônibus, e chorava. Eu lembro que estava de tarde, final da tarde, né, voltando para casa, e eu falei, Senhor, qual faculdade eu devo fazer? O que eu devo fazer da minha vida?
me ajuda. Voltando, antes dessa história. Aguenta aí, galera. Eu estava na casa de uma amiga minha, eu fazendo essa pergunta para Deus: Pai, eu quero uma profissão que me ajude assim, que eu possa ajudar pessoas, que tenha o canto. Estava eu na casa dessa minha amiga, ela estudava muito para concurso, então tinham vários livros. E aí eu peguei um livro como quem não quer nada. Sabe aquele dia que você tá assim, desgostosa da vida? Era assim que eu tava. Aí quando eu fui ver ali no rodapé do livro, estava no rodapé do livro, fonoaudiologia. Fonoaudiologia cuida disso, e também de voz profissional de cantores. E começou a falar um monte de coisa de voz profissional. Como assim? Aí eu fiz uma pergunta para essa minha amiga. Eu falei assim: amiga, a fonoaudiologia, olha a minha pergunta. Meu Deus, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu perguntei. A fonoaudiologia não é uma especialização da medicina? Aí ela: deixa de ser trouxa, garota. Até hoje ela é engraçada assim. Claro que não, besta. É que nem fisioterapia. Tu faz uma graduação. Sério? Aí meu coração... Meu Deus, então é isso. Porque na minha época não tinha essa associação que hoje tem entre a fonoaudiologia e voz cantada e voz profissional. Não tinha. Principalmente voz cantada. Então tem muita gente que canta hoje na igreja que vai fazer fonoaudiologia porque já sabe desse vínculo. Na minha época não tinha nada disso. Então eu fui assim, vendo oportunidades onde eu nem imaginava, e foi uma direção claramente de Deus. Eu vi ali embaixo, eu falei, caramba, e ela falou isso pra mim, eu falei, eita. Aí voltando a esse assunto que eu estava lá em pé, no ônibus, voltando, orando, oh meu Deus, então eu já orava assim, lembrando agora na sequência dos fatos, eu orava, meu Deus, aonde tem fonoaudiologia, Senhor? Aonde tem? Eu não sei, deve ser tudo tão caro, tão caro. Aí quando eu estava orando, eu vi na minha frente um outdoor, escrito embaixo, fonoaudiologia. E eu vi que era do lado da minha casa. Mas eu não tinha visto com os meus olhos. Eu estava só pedindo a Deus uma direção. Eu falei, não é possível que tenha. Não é possível que tenha fonoaudiologia do lado da minha casa. Isso é coisa da minha cabeça, não é? Não é. Desci do ônibus. Quando eu desci do ônibus, estava lá na minha frente. Aí eu entrei para perguntar como é que era o vestibular e tudo. Aí decidi fazer, então, nessa faculdade que era próxima à minha casa. Primeira coisa que eu fiz, então, eu liguei pro meu pai, falei, pai, olha só, decidi mudar de faculdade, tá? Ah, tá, tudo bem, minha filha, que bom, vai ser o quê? Eu já sabia que eu queria mudar. E aí, eu falei, vai ser tal, vai ser fono. Ah, tá bom, e essa faculdade é particular, pai. Ah, tá bom, quem é que vai pagar? Foi a pergunta que ele fez pra mim, porque na época, eu lembro que minha mãe, se eu não me engano, ela tinha ficado desempregada. Então, meu pai, mesmo separado, meu pai separado da minha mãe, ele sempre foi muito presente financeiramente, nunca deixou faltar nada. E ele perguntou isso para mim, de uma maneira bastante objetiva, sempre muito pé no chão, quem vai pagar? Eu respondi para ele, nem que eu venda salgadinho na faculdade, eu vou fazer essa faculdade, porque eu já decidi por ela, eu quero isso para mim. Eu quero porque eu vejo que é uma forma de eu ajudar pessoas, é uma forma de eu ampliar a minha sabedoria em relação ao que eu amo, que é cantar. E aí depois disso, eu continuo contando sobre outras coisas que a fonoaudiologia me trouxe. E hoje eu tenho descoberto muitas outras coisas que eu sei que eu posso ajudar mais pessoas ainda. A gente precisa encerrar. Então a gente vai continuar esse papo, porque esse papo é enorme, essa conversa ela é muito grande, numa outra parte, numa outra edição do Tauncast. E vocês não perdem por esperar. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Mas a minha frase de despedida é essa: vocês não perdem por esperar. Ah, tá, era a deixa. Desculpa, a gente não combinou isso, gente. O Léo vai voltar a me entrevistar, porque eu só chegar e contar aqui a minha história é muito diferente. Agora, esses olhares aqui apaixonados me perguntando isso é outra coisa, né? Quem tá ouvindo não vai ver, mas quem tá vendo vai ver aqui a nossa imagem. E a gente, então, se vê no próximo podcast. Eu não sei quanto, se vai ser na ordem que a gente vai fazer 7, mas provavelmente o episódio 7 com a parte 2 da minha história. Beijo.